Olá, estamos chegando mais uma vez na sua casa com o nosso programa Santiago Entrevista. É sempre um prazer muito grande, gosto sempre de estar cumprimentando você que nos assiste pela TV, você também que nos assiste aí pelo seu computador, pelo seu tablet, até também pelo seu celular, por que não? Nosso programa sempre ao vivo aqui pelo canal 9, na segunda-feira às 8 da noite com reprise, na quinta-feira às 10 da noite, também no domingo às 10 da manhã e sempre também ao vivo pela internet e depois a gente deixando aí à disposição os vídeos para você poder assistir quando quiser no nosso canal do YouTube /TV Sete Lagoas. Pode dar uma conferida que temos lá vários programas Santiago Entrevista para que você possa assistir e também indicar para os seus amigos. A gente sempre procurando trazer convidados especiais e aqui no Santiago Entrevista esse ano a gente com uma responsabilidade muito grande, trazendo pessoas que fazem parte, principalmente, do cenário administrativo de Sete Lagoas e toda a região, cenário também político, porque o ano que vem é um ano onde a gente terá novamente as eleições e eleições para prefeito, né, que é uma das eleições mais disputadas que a gente tem. Vamos ver o que vai acontecer da agora até lá. Em Sete Lagoas, parece que a disputa vai ser muito forte e a gente tem vivido esses bastidores aqui no dia a dia. E hoje o nosso convidado não é de Sete Lagoas, mas ele faz parte também do contexto social e político de toda a nossa região. Ele é prefeito da cidade de Capim Branco, grande amigo nosso, colega de trabalho também meu, ele que atuou durante muito tempo no rádio e agora é prefeito da cidade de Capim Branco. Omar, meu grande amigo, prazer estar recebendo você, Omar. Ele, além de prefeito de Capim Branco, é o atual presidente da AMAV, né? A nossa associação tão querida e que tem feito um trabalho muito bom ao longo dos anos com todas as cidades vizinhas. E o Omar vai contar um pouco para nós também agora sobre a AMAV, na qual ele está presidindo. Prazer estar recebendo você. Prazer é todo meu, Santiago, um grande prazer estar aqui falando para você, estar falando para todo o pessoal de Sete Lagoas, contar um pouco da nossa história, falar um pouquinho da AMAV também, que engloba aí, além de Sete Lagoas, claro, todos os municípios aqui da região, né? Você, além de prefeito, continua também, tipo o Caixa, né? Na política, porque o Caixa agora está na política, está na Secretaria de Cultura e continua narrando os jogos. Você também, como é que está esse? Você deixou a rádio ou está na rádio também? Caixa tem um talento incrível, ninguém pode abrir mão do Caixa no rádio hoje, né? Não, eu estou só na prefeitura, eu tentei conciliar, mas acabou não dando tempo. Essa função de prefeito, ela consome a gente muito, não só no dia a dia, com a agenda que nós temos, com todas as questões que tem no município, saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, agricultura, então você acaba não tendo tempo. E além disso, os prefeitos têm uma agenda social no final de semana que a gente tem que cumprir. Cidade pequena como Capim Branco, você tem que estar sempre presente em casamento, batizados, aniversários, né, alguns eventos esportivos que sempre acontecem no final de semana, né, e agora como presidente da AMAV, uma agenda muito mais intensa ainda, né? Sexta-feira, por exemplo, dia 1º, nós tivemos em Santana de Pirapama participando dos eventos. Sempre tem um evento de alguma inauguração, alguma coisa nas cidades da região, e a gente tem que estar presente. Então, infelizmente, eu não estou conseguindo conciliar esse tempo. Mas assim que eu concluir o meu mandato, se Deus quiser, eu pretendo voltar a atuar no rádio, viu, Santiago? Que é uma grande paixão minha. O seu tempo deve estar valendo muito dinheiro. Não é questão de valer dinheiro, né? São as atribuições muitas. Porque não, né? Tem jeito, né? Não e tem como dobrar ele. A gente assume o compromisso, você tem que cumprir, né? Eu costumo dizer que você não é obrigado a assumir nada, mas a partir do momento que você assumiu, eu acho que aí você é obrigado a cumprir, né? Eu nunca te disse isso, vou aproveitar e dizer aqui no programa. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo da sua eleição, né, para prefeito. Obrigado. Porque você é uma pessoa que fez parte aí do meio que eu vivi durante muito tempo. E, inclusive, você atuou na rádio comunitária da sua cidade. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu ter feito parte, um pedacinho dessa história também. Eu lembro de visitar a sua cidade quando o pessoal ainda queria montar uma rádio, não sabia como é que funcionava e tal. Naquela época eu tinha uma experiência na área, estive lá visitando, eu até não sei como que se desenrolou a coisa toda, mas eu sei que vocês conseguiram montar a rádio, e uma rádio comunitária das mais atuantes nós temos na nossa região, é a da sua cidade, né? Principalmente no esporte, faz até jogos no Mineirão. Sim, hoje a gente só não transmite velório, funeral, mas tudo que tem na cidade a gente transmite. Missa, culto evangélico, reunião de câmara,
algum evento que tem no município, todos os eventos a Rádio Novidades está presente. No Carnaval está lá com o seu camarote, em todos os eventos. Transmitimos também no Mineirão, no Independência, e esporadicamente a rádio também viaja. Uma estrutura hoje boa, um prédio próprio, 2 estúdios bons, né? E sofremos muito para aprender a fazer externa, né? Porque externa eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem no rádio, né? Então hoje nós conseguimos fazer externa com uma boa qualidade, e a Rádio Novidade aí vem atuando. Não tem mais tempo para estar lá, mas tem uma equipe boa que está lá à frente atuando. E de vez em quando aqui em Sete Lagoas também, na Arena do Jacaré, fazendo as coberturas aí, né? O problema maior é o alcance, né? Que ela merecia um alcance maior, exatamente, né? O alcance é limitado, é uma rádio comunitária, então ela só funciona na localidade de Capim Branco, mas pela internet hoje ela chega ao mundo inteiro. A gente tem uma audiência considerável hoje na internet, né? E a sua cidade também, ela recebe uma influência que é positiva, mas ao mesmo tempo negativa, porque ela faz parte da região metropolitana. Sim, sim. Então toda emissora que for legalizada na região metropolitana, automaticamente ela é transferida para a Serra do Curral, e aí ela vai para Belo Horizonte e acaba saindo ali da sua cidade, né? Acaba indo para a capital e se torna uma rádio da capital e acaba abandonando a cidade, o que aconteceu com a maioria, né? Exatamente. E para você ter uma ideia, eu nos tempos em que atuava na rádio, nós estávamos montando a torre, precisávamos acertar uma baliza na torre, não tinha quem subisse, eu fui o escolhido para subir a torre. E quando eu cheguei lá no alto, a nossa rádio era no ponto alto de Capim Branco. Então, olhando pela esquerda, você tinha a Serra da Piedade em frente, e pela direita você conseguia ver as antenas da Serra do Curral. Então, estamos praticamente de frente, né? Muito próximo a Belo Horizonte. Esse caso de subir torre, vou te falar, eu já tive cada que tipo subir na torre ali, né? Naquela torre ali na Serra de Santa Helena, às 11 horas da noite, para arrumar uma antena que estava sofrendo influência de vento e não tinha quem subir, e aí quem que subia, né? Isso é o gostar, né, do rádio, é saber como é que a coisa funciona, né? Então quem está lá do outro lado, aqui na televisão, quem está por detrás das câmeras não sabe como é que a coisa funciona. No rádio também não é diferente, apesar que o rádio eu acho que ele mexe muito com o imaginário das pessoas, né? As pessoas ouvem a voz e ficam imaginando como é que será esse locutor, será alto, será baixo, será bonito, será feio, enfim. Então o rádio eu acho que ele mexe mais com o imaginário da pessoa, como você ouviu um jogo de futebol, por exemplo, no rádio, né? Um jogo mais dinâmico, às vezes o jogo nem está tão bom assim, mas o locutor dá uma movimentação e parece que o jogo está indo bem, está decorrendo bem. Então acho que o rádio mexe muito mais com o imaginário das pessoas, né? Agora a rádio, ela também é transmitida pela internet? A Rádio Novidade é transmitida pela internet. Posso falar? Pode. O site aqui é www.radionovidade.fm.br. Então lá você clicou, tem quem quiser, fotos da rádio, tem alguns links, né? Tem algumas enquetes, esporadicamente algum sorteio de brindes, de premiações, e tem lá toda a programação e também o som da rádio transmitida em tempo real 24 horas por dia. Que bom. Agora vamos falar da prefeitura. Você foi eleito, você faz parte de qual partido seu? Eu estou no PSD, Partido Social Democrático. Como que aconteceu essa união que levou você a ser o candidato? Olha, eu fazia parte do antigo PL, que depois veio a CPR, né, que ainda está até hoje como PR. Eu sempre atuei, de alguma forma, nos bastidores políticos, né? Eu nunca fui de atuar muito à frente da política. Então, já há muitos anos, Capim Branco é uma cidade de tradição política muito forte, né? Vinha de dois grupos políticos muito fortes. Eu brinco com as pessoas que Capim Branco tem 2 campos de futebol, 2 clubes, cada um construído, entre aspas, por alguém que defendia um partido, e esses partidos viveram brigando ao longo do tempo. Então eram 2 escolas, 2 campos de futebol, 2 clubes, só esqueceram de fazer 2 cemitérios. Só faltou isso, aliás, né, Santiago? Porque quem era de um partido não poderia ser enterrado naquele cemitério. E antes tivessem feito, porque hoje nós estamos com um problema lá no nosso cemitério, ele já está muito cheio. Eu brinco com as pessoas que eu vou fazer um decreto lá proibindo as pessoas de falecerem. Todo mundo gosta da ideia, mas pena que não tem como a gente controlar isso. Mas brincadeiras à parte, então a gente já vem envolvendo com essa tradição familiar, essa tradição partidária, e acaba se envolvendo nessas questões políticas. E eu, de certa forma, vim acompanhando o partido. Só que chegou um determinado ponto, nós pensamos assim, nessa época eu já tinha ocupado cargos de secretário de cultura, de chefe de gabinete, né, já tinha passado por diversos departamentos da prefeitura. A política ela precisa mudar. Então nós tínhamos os insatisfeitos dos 2 lados. Então reunimos um grupo e criamos um novo partido. E aí viemos para o antigo PL, que hoje é PR, para poder montar esse partido. Então juntamos esses dissidentes das 2 facções, apoiamos um candidato à época chamado Chico Mania, um Remaco, que eu fui vice-prefeito dele, era o vice-prefeito do Chico,
E nós conseguimos derrotar naquela época, na eleição do ano de 2004, as duas maiores forças políticas que tinham no município. Então, a partir dessa época, veio uma nova era na política. Então, o Chico assumiu, ficou 4 meses apenas no poder, faleceu, o Remáculo assumiu. Quando o Chico faleceu, eu era o chefe de gabinete do Chico. Depois eu fui secretário de governo do Remáculo. E quando o Remáculo foi se candidatar à reeleição, fui convidado para poder ser vice na chapa do Remáculo e aceitei. Nós ganhamos a eleição, o Remáculo saiu e eu acabei, de certa forma, sendo o candidato natural. E conseguimos mais uma vez vencer essas últimas eleições no ano de 2012. Estamos tentando tocar o trabalho, com muita dificuldade. O município pequeno, abaixo de 10 mil habitantes, hoje tem sofrido muito, com falta de recursos. O município é dependente exclusivamente do FPM, as outras receitas são muito pequenas. Mas, enfim, a gente está tentando fazer um trabalho, tentando tocar, já melhoramos muita coisa. Vamos iniciar um pacote imenso de obras agora nos próximos dias. Algumas obras que já foram licitadas, já estaremos dando ordem de serviço. Algumas obras já estão em processo de licitação. Vamos asfaltar lá aproximadamente 50 ruas e avenidas, com recapeamento, meio-fio, drenagem superficial, passeio. Então vamos dar uma reformada na cidade. Eu costumo brincar com o pessoal da Secretaria de Obras que nós vamos dar uma mudada um pouquinho na cara da cidade que está precisando, né? Então, e obras de infraestrutura em cidades pequenas, elas são extremamente importantes. Então a gente vai estar fazendo essas obras de infraestrutura, além de algumas reformas de praça, reforma de escola. Enfim, existe muita coisa por fazer. Tudo isso que nós vamos fazer vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a cidade. Mas ainda não é o suficiente, ainda precisamos fazer muito mais. Mas como a gente tem uma limitação de caixa, uma limitação de recursos, a nossa capacidade de investimento hoje ela é muito pequena, né? A maioria dos municípios tem um problema sério com a folha de pagamento. Então tem municípios que já estão gastando aí 52%, 53% com folha de pagamento. Nós já estamos na faixa dos 49%. Então realmente fica um pouco difícil você estar investindo em obras. Mas nós temos alguns recursos de financiamento, alguns recursos de convênio com o Ministério das Cidades, indicação de emendas parlamentares. Então a gente vai dar sequência e andamento nessas obras em função desses recursos. Agora, esse ano especificamente, a gente pode se dizer que o país está em crise, né? O governo federal principalmente tem mudado a sua postura e segurado muito na questão dos investimentos. Isso de fato prejudica o trabalho do prefeito? Prejudica, porque a nossa principal receita, que é o FPM, e todo prefeito de cidade pequena, você vai ouvir ele falando na questão do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Essa receita ela é composta com impostos vindos do IPI e do imposto de renda. Então, se você paga menos imposto de renda, se você paga menos IPI, essa receita automaticamente ela cai, ela diminui. E você não consegue hoje cortar despesa em órgão público. É a coisa mais difícil que tem, é cortar despesa. Então, o que vem acontecendo ao longo desses últimos anos? As despesas vêm aumentando. Você pega, por exemplo, os professores, que ainda ganham muito mal, mas eles tiveram 13,1% de aumento esse ano. O fundo de participação subiu 7,5%. O salário mínimo subiu 7, alguma coisa por cento. Mas aí você coloca combustível, energia elétrica, tudo aquilo que você precisa para a máquina funcionar, tudo subiu muito mais do que 10, 15%. Né? Você pega só as contas de energia elétrica, ela deu um salto enorme, foram 2 aumentos seguidos. Agora teremos 15% nas contas de água. Né? O combustível subiu horrores, então tudo isso vem impactando, a merenda escolar subiu e o fundo de participação não acompanha. Então você acaba tendo uma certa dificuldade para fechar essa conta, para fazer essa conta funcionar. Então isso tudo dificulta. Então quanto menos o país cresce, quanto menos se movimenta a indústria, automaticamente o comércio vende menos, automaticamente os impostos caem, como não se produz muito, não se vende muito, não se arrecada muito imposto. Então o fundo de participação, que é composto por essas receitas de impostos, ele acaba caindo e acaba afetando diretamente a nossa vida de prefeito, consecutivamente a vida de cidadão. Nós temos casos de municípios que receberam aí desse programa PAC 2, né, um programa federal que teve no ano passado, receberam máquinas, caminhões, né, patrol, pá carregadeira, caminhão-pipa, caminhão basculante, retroescavadeira, que os equipamentos hoje estão parados porque o município não consegue nem sequer colocar combustível nesses equipamentos para que eles possam rodar e arrumar as estradas. Tem que ficar escalonando, hora trabalha um, hora trabalha outro. Então, eu acho que a gente ouve muito falar em reforma política. Está em moda porque tem prazo até setembro, precisa se votar reforma política. Mas acho que antes da reforma política, os municípios anseiam muito pelo novo pacto federativo. Uma melhor redistribuição desses recursos.
Não é que a gente quer tirar de alguém que tem mais, dá para quem tem menos, mas que se distribua de uma forma mais justa, de uma forma mais igualitária de acordo com a população, porque não é possível um município, no nosso caso, com 9.400 e poucos habitantes, receber o mesmo que Serra da Saudade, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho à Serra da Saudade, a sua prefeita, município, aliás, muito bem administrado, e tem menos de 1.000 habitantes, receber a mesma receita. Então, os problemas que nós temos são pelo menos 10 vezes maior do que os problemas de uma cidade de 1.000 habitantes. Então, acho que isso é que precisava ser revisto. Não é que a gente quer tirar dinheiro de alguém, eu falo isso porque eu defendo muito as causas municipalistas. Se você pagar o mesmo imposto que eles, né, retorna o mesmo. Então precisa urgentemente cuidar, porque foram emancipando, criando uma série de cidades. O estado de Minas Gerais chegou a 853 municípios, o Brasil tem 5.500 e alguma coisa municípios, e tem municípios muito pequenos que não têm estrutura e dependem exclusivamente do fundo de participação. E municípios nessa casa, que é o chamado 0,6, né, que é o menor fundo de participação que tem, depois de 10.100 e alguma coisa que muda para o 0,8, sofre muito, porque na realidade você tem um problema dos municípios de 10, 11, 12 mil habitantes, porque nós temos lá, por exemplo, uma gama muito grande de sítios, de casas de campo, de condomínios, de casas de final de semana, que as pessoas vêm para a cidade. Então na segunda-feira nós temos que recolher o lixo dessas pessoas, nós temos que limpar a rua dessas pessoas, final de semana essas pessoas utilizam o nosso sistema de saúde, então isso tudo gera custo, e você não recebe por esse custo. Então isso acaba, de certa forma, dificultando muito. Então o município de 10 mil habitantes, 9 mil habitantes hoje, ele tem muito mais do que isso, principalmente o município interior, porque todo mundo da capital quer procurar um interior no final de semana. Então sempre alguém tem um lote, uma casinha, uma chácara, e vem para o município no final de semana. E essas pessoas não são consideradas habitantes, embora eles utilizem todos os sistemas públicos que o município disponibiliza. Agora, um detalhe que você está falando sobre sítios e tudo mais, a gente tem observado na sua região uma construção muito grande, né, de condomínios, né, tem crescido muito nessa região. A gente pode pensar que Capim Branco pode vir a ser uma grande cidade em algum tempo, devido a essa vinda, principalmente de quem está vindo de Belo Horizonte, porque é uma cidade mais tranquila? Ou você acha que tem a possibilidade de se controlar esse crescimento da cidade? Eu costumo dizer que o crescimento é algo que você não consegue controlar, não tem como, até porque a própria legislação, né, ela determina isso, e você não pode desafiar a legislação. Se o empreendedor quiser ir para lá hoje construir um condomínio, e se ele atender todas as normas, todas as regras, hoje nós estamos na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos a agência metropolitana que fiscaliza todos esses empreendimentos. Então, se o condomínio cumprir todas aquelas exigências, se o terreno estiver legal, a área institucional toda certinha, se o empreendedor for fazer pavimentação, rede de esgoto, rede de drenagem pluvial, rede de água potável, energia elétrica, não tem como você impedir, né? Hoje você não consegue impedir. Agora, nós temos na realidade em Capim Branco um condomínio, né, que é um condomínio muito bem cuidado, até o nosso amigo Carlos Fraga reside lá nesse condomínio, e temos diversos projetos. Nós temos lá pelo menos 5 projetos de novos condomínios. Alguns já foram à agência, tiveram irregularidades, já voltaram. 2 estão em fase de análise, e tem, parece-me que mais 2 que estão ainda estudando com essa questão de crise financeira, se vão fazer empreendimentos. Mas aí você já falou 5, né? Empreendimento. Então, além desse, nós temos mais alguns lá, que não são condomínios, mas são chamados chacreamentos, né? Nós temos um chamado Várzea do Solar e temos um chamado Vivendas do Sol, que já estão aí já há alguns anos. Várzea do Solar é o maior, que tem lá com 611 chácaras, e realmente são lugares muito agradáveis, né? Capim Branco é uma cidade muito gostosa, uma cidade muito bonita. Então alguém está lá acostumado com aquela vida de cidade, pega ônibus, pega metrô e trabalha dia a dia, chega e vê um local tranquilo, calmo, arborizado, e a pessoa quer realmente, de fato, ir para ali no final de semana. Então eu acho que controlar esse crescimento, Santiago, é muito difícil. Mas eu acho que nós que estamos à frente, estamos aí, somos responsáveis pela liberação desses condomínios, devemos sim fazer todas essas exigências, porque senão acaba sobrando tudo para a prefeitura. Como é que você vai fazer investimentos lá de pavimentação, de rede de esgoto, de drenagem? E depois também, quando fica muito populoso, você tem que implantar lá um posto de saúde, você tem que implantar uma escola, então, sistema de limpeza. E também o asfalto, o calçamento, do que for, não vai durar a vida inteira. Vai ter que ter reparos, vai ter que ter manutenção, né? Você já vai ter que ter a capina, a limpeza de todo o bairro. Então isso tudo
algo que vem dificultando. E o grande problema é que normalmente as pessoas que residem nesse condomínio são pessoas que residem só final de semana. E aí volta naquela questão que nós estávamos falando anteriormente. É considerado população flutuante, não é contabilizado como morador do município. Então não aumenta a população, você não cai no IBGE e automaticamente não aumenta a sua cota no fundo de participação. Mas eu acho que o crescimento da região, dessa questão toda de vetor norte, que vem sendo implantada desde a época do governo do estado passado, com a questão da linha verde, com a questão do aeroporto internacional de Confins, com a questão da cidade administrativa, é inevitável que essa região cresça, né? Agora, você tocou numa palavra aí que eu já estava querendo falar com você sobre a questão da linha verde e a duplicação, né? Dessa BR que vem até Sete Lagoas, porque é um caos para você ir, pelo menos daqui até, pode ser até Pedro Leopoldo, por exemplo, tem sido, né? E a notícia que a gente tem é muito desagradável, que diz que no governo não tem nem projeto, né? Não sei se você tem acompanhado isso, porque se falou muito isso no governo passado, e aí agora a gente fica com aquela interrogação, né? O que está acontecendo? Podemos prever alguma coisa? Olha, no governo passado foram apresentados 3 anteprojetos, com 3 traçados diferentes de como é que seria feita essa estrada. Eu, pelo menos, me recordo de ter participado no DR, juntamente com o prefeito de Prudente Moraes e com o prefeito de Matosinhos, são 2 cidades que sofrem muito com essa questão da MG 424, de pelo menos 2 audiências públicas para tratar desse assunto. Depois foi definido um projeto. Esse projeto faria 2 desvios. Ele faria um desvio, por exemplo, o contorno sul, que seria um contorno de Matosinhos, seria ali em Pedro Leopoldo, no chamado Trevo das Siminas. A estrada faria um contorno pelo lado sul da atual MG 424, daria a volta por detrás de Matosinhos, teria inclusive um trevo de acesso à cidade de Capim Branco, e depois ele voltaria nas imediações aqui da empresa chamada Incal, já na divisa de Matosinhos com Prudente Moraes. Ele voltaria por esse trecho normal. Chegando já em Prudente Moraes, próximo ao antigo posto fiscal, ele teria um contorno norte que sairia, cortaria aquela estrada de Funilândia e chegaria na Embrapa. Essa obra nós tivemos a informação na época do governador Anastasia que ela já estava pronta para ser licitada, e depois tivemos inclusive aqui em Sete Lagoas uma visita que o governador Alberto Pinto Coelho fez aqui. Nós reunimos com ele para tratar desse assunto. Também nos foi dito que já tinha recursos assegurados e que essa obra seria feita. Enfim, eu tenho inclusive esse projeto esboçado em CD, com as medidas e tudo. Agora eu não sei, esse governo alega que ficou um rombo de caixa de 6 bilhões e terminaram uma auditoria agora, mostraram que a situação do Estado é uma situação muito difícil, então não sei como é que ficou de fato esse projeto. Mas chegou a dizer que nenhum projeto tinha. Um projeto tem, acho que tem, porque nós chegamos a receber, a participar dessas audiências públicas, né? Então esse projeto ele foi feito, me recordo que foi feito todo o serviço de topografia, todo o levantamento desse projeto. Eu acredito que o projeto exista, sim. Pode ser que não exista recursos para efetuar esse projeto, mas esse projeto é um projeto extremamente importante, porque se você pegar toda a população que vem do setor norte, não vamos muito longe, vamos pegar de Curvelo para cá. Então você pega aquela região de Curvelo até a região de Sete Lagoas, que é uma região que tem muitos habitantes. E se essas pessoas forem utilizar o aeroporto de Confins, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. O caminho é só esse. Chegou em Sete Lagoas, cai na MG 424 e segue para o aeroporto. Não tem outro caminho. Em contrapartida, foi feita a obra do aeroporto, né, que dá aquele contorno ali por Confins, que é uma estrada vazia, pouco utilizada, e uma obra talvez com um montante financeiro que daria para fazer essa obra aqui. Então é algo que a gente tem que lutar, tem que conversar muito com o governo sobre isso, porque é uma obra que vai beneficiar toda a população de Sete Lagoas, toda a população que vem do norte para o aeroporto de Confins, e vai beneficiar a Matosinhos, a Capim Branco e a Prudente Moraes, que são as cidades que estão ali nesse período. Ô Romar, eu sempre nesse programa aqui, eu procuro tentar sair do diálogo e propor alguma prática, né? Hoje você é o presidente da MAVE. Sim. Nós de Sete Lagoas ficamos muito chateados quando a gente recebeu essa notícia de que nem o projeto existia. E eu sabia que você tinha boas informações disso, e um dos motivos de eu convidá-lo era justamente para ouvir de você isso que você acaba de dizer, porque a sua cidade está envolvida, né, intrinsecamente.
Você como presidente da AMAV não pode iniciar um trabalho, tentar propor aos prefeitos, tanto da AMAV como, por exemplo, o prefeito de Sete Lagoas, de Prudente Moraes, Capim Branco, fazer uma reunião que seja em Sete Lagoas, fazer um trabalho em conjunto com esses prefeitos para tentar resgatar isso e tentar priorizar essa situação, porque eu acho que é muito cobrado do prefeito de Sete Lagoas essa obra. Né? As pessoas cobram demais do prefeito de Sete Lagoas essa obra. E o que o prefeito de Sete Lagoas sozinho pode fazer? Quando ele tinha um governador que era do mesmo partido, ele tentava e conseguia muitas coisas. Agora é uma situação muito diferente. Então a minha proposta para você, e eu te pergunto, é possível criar uma agenda a partir dessa entrevista aqui para que você proponha uma reunião com os prefeitos, né, que são envolvidos nessa situação, para que a gente possa fazer um pedido formal ao governador, pegar os deputados que estão envolvidos, os prefeitos, as autoridades, para a gente tentar resgatar isso o mais rápido possível. Olha, Santiago, nós tivemos no início do mês de abril aqui em Sete Lagoas uma reunião com o subsecretário de Assuntos Municipais e o subsecretário de Assuntos Parlamentares, me parece. A reunião foi realizada no hotel próximo ao shopping aqui em Sete Lagoas. Convidamos todos os municípios, tiveram um grande número de prefeitos, nós tínhamos uma agenda em comum dos municípios da AMAV para discutir esses assuntos. Uma reunião feita até em parceria com o deputado Douglas Mello, que é o único deputado estadual que nós temos aqui na região, que fez esse agendamento, e nós tivemos lá uma conversa com esses dois subsecretários. E nessa reunião, dentre os diversos assuntos, os diversos temas que nós tratamos também desse assunto relacionado a essa estrada. Eles ficaram de marcar uma nova reunião para a gente tratar especificamente desse assunto, uma reivindicação até mais firme dos 4 municípios, que é Matozinhos, Capim Branco, Prudente Moraes e Sete Lagoas, e parece que serão os municípios mais beneficiados diretamente, mas de certa forma não, eu discordo, porque tem toda essa questão mas o que você falou do de norte Curvelo é a pura verdade. que vai utilizar essa estrada. Eu não digo Curvelo, não, eu digo Três Marias, Abaeté. Talvez Montes Claros tiver que deslocar para cá, ao invés da 040, se precisar utilizar o aeroporto, né, enfim. Então nós estamos aguardando uma agenda, e uma outra segunda agenda seria com o próprio governador. Nós levaríamos para ele algumas reivindicações e ele iria responder para a AMAV como é que está o andamento dessas reivindicações. Então nós estamos aguardando a própria disponibilidade do governo para fazer essa conversa. Mas nós já temos sim uma pré-agenda sobre esse assunto já foi discutido, né, em todas as reuniões da AMAV, esse assunto é tema das reuniões. Sempre algum prefeito está falando sobre esse assunto, porque você sair de Sete Lagoas hoje, ir ao aeroporto de Confins, você vai gastar em média 1h10 minutos. Agora eu acho muito importante a presença, né, nesse contexto do prefeito de Sete Lagoas, Marcelo. Sim, inclusive nessa reunião o prefeito de Sete Lagoas ele foi convidado para essa reunião que aconteceu. Que é a maior cidade, eu acho. Claro, uma cidade extremamente interessada, e que a indústria da cidade, as grandes multinacionais que tem aqui, utilizam muito o aeroporto internacional de Confins, então acabam sofrendo muito com essa questão. Mas todas as agendas que nós temos feito da AMAV, todas as reuniões que nós temos colocado da AMAV, nós temos sim encaminhado convite ao prefeito de Sete Lagoas. Pois é, eu fico aqui na expectativa, que você volte ao programa, né, futuramente, trazendo boas notícias, porque realmente, gente, você pegar essa estrada indo para Pedro Leopoldo é um caos. A gente fica... Eu já perdi até voo por causa dessa estrada, porque quando tem um acidente, né, dependendo do acidente que tem, não tem como você andar. E agora nós temos um problema não só para o aeroporto de Confins, mas para Belo Horizonte. Nós temos o pedágio, muita gente vai querer desviar. Muita gente vai passar por aqui, vai piorar mais ainda. O custo não é tão alto assim, mas muita gente vai querer fazer essa economia, então eu acredito que essa estrada tende a ficar um pouco mais congestionada. Porque a vantagem é tão grande, gente. A primeira vez que eu passei indo para o aeroporto, depois que você sai da 424, você pega aquela nova que vai para Confins, o espaço, né, físico é pequeno. Mas a hora que eu entrei, não deu nem 5 minutos, parece que eu já estava lá. Falei, mas que espetáculo isso, né? Uma estrada toda duplicada, então, foi toda modernizada, toda recapeada, foi feito um trabalho muito bom ali, né? Então eu acho que a gente precisa realmente disso, né? E eu volto a dizer aqui que eu acho que a gente tem que lembrar daquele velho ditado: quem não chora não mama, né? Mas nós estamos firmes. Então tem que ficar firme, tem que exigir, porque
é para o bem, né, de uma multidão de claro, pessoas. Reivindicar, a gente tem reivindicado muito já diretamente ao governo. Agora nós dependemos de uma resposta do governo. Ou que diga que não fará, que pelo menos você tenta ver de outra forma, mas a gente está aguardando ainda uma resposta do governo. E temos também toda essa questão de mudança de governo, né, Santiago? É por isso que eu defendo a unificação das eleições. Porque você começa um mandato junto com o governo do Estado e com o governo federal e termina um mandato junto. Você veja bem o prejuízo que dá para os municípios essa alternância, porque nós começamos nosso mandato com um governador, 2 anos depois é outro governador. Naturalmente o governador que assume até tomar pé da situação, como foi o caso de Minas, né? A oposição que assumiu, o PT que assumiu, nunca tinha assumido. Então nós estamos aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e agora é que o governo está tomando posição das situações. Então já se foram 5 meses, daqui a pouco são 6 meses. É verdade. Para poder tomar pé da situação, para poder criar novos programas. Então até esses programas chegarem no município ainda vai levar um tempo. E não é uma crítica que eu estou fazendo ao governo de forma alguma. É um processo natural, porque eles assumiram em janeiro, até tomar ciência de toda a situação, tomar conhecimento de toda a situação do Estado, demanda de fato esse tempo. Então, se tivesse tudo junto, começava todo mundo junto, terminava todo mundo junto. E eu, inclusive, sou a favor também até da mudança do tempo, né? Que o prefeito fica lá sentado na cadeira, ou o deputado, ou o vereador. 5 anos, acabou. Sem reeleição. E sem reeleição. Nós vamos para fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouquinho estamos de volta, hoje conversando aqui com o prefeito da cidade de Capim Branco. Já voltamos.